Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia, sempre procurando trazer uma perspectiva diferente, inovadora, daquilo que a gente entende que seja o transcendental, espiritual, esotérico, místico. E dentro dessa perspectiva, hoje a gente está trazendo aqui para vocês uma pessoa sensacional que vai trazer a perspectiva que ele tem, inclusive aqui do que a gente chamou de caminho da mão esquerda. Um caminho que já há muito tempo eu estava querendo trazer aqui, um legítimo representante desse pensamento, e hoje a gente está aqui com vocês, com José Alves. Zé, seja muito bem-vindo, viu? Saudações é um prazer muito grande te receber. Estar contigo e prazer a todos os apreciadores do programa. Legal. Zé, antes que a gente se empolgue aqui na nossa conversa, que é facinho a gente se destrambelhar, né, nos nossos papos, sim, que sempre são muito esclarecedores, eu achava legal fazer uma pequena introdução sua, só para contextualizar o pessoal aqui do nosso programa. Sim. O José Alves, ele é consultor de ocultismo, egiptólogo da linha simbolista, um orientalista, arabista, bruxo, feiticeiro, mago iniciado do Tantra, do caminho da mão esquerda. Quanta coisa, hein, Zé? Bastante coisa nessa sua jornada. E você sabe que essa perspectiva aqui do nosso programa de ser o que eu chamo de muito ecumênico, trazer todos os vieses do que a gente imagina do mundo transcendente, eu sempre já há algum tempo que eu ando procurando uma pessoa que pudesse vir aqui trazer a perspectiva do caminho da mão esquerda, você que é um grande mago, iniciado em tantos mistérios, e a gente sempre tem dificuldade de encontrar alguém que consiga trazer algum colorido especial para isso, sem percepções pessoais disso. Você participou de muita ordem esotérica, você se iniciou em grandes mistérios e é um estudioso profundo do que a gente chama de magia, e aqui na nossa escola que a gente chama de alteração da realidade com base na determinação. Você seguramente faz isso. Fala um pouco de como é que foi essa sua jornada e como é que você chegou até aqui. A minha jornada nessa existência, vamos dizer assim, ela se dá bem numa tenra idade, desde antes de eu saber ler e escrever. Até antes disso você já tinha interações aí? Eu já tinha. Eu tinha aquilo que, para ficar mais fácil de entender, nós podemos chamar de experiências atávicas. Atavismo, sim, tanto na antropologia quanto no ocultismo, é regresso a uma origem remota. Então existem atavismos humanos, né, que implica nas reencarnações anteriores, e atavismos pré-humanos, que é antes... Que precede a nossa condição de humano. Isso, anteriores à encarnação da consciência humana. Então eu tive impactos violentos com essas experiências. Isso me chamou, me direcionou para um entendimento profundamente instintivo das efígies faraônicas, dos hieróglifos, né, de toda, como é que se diz, de toda a historicidade estética egípcia. E aí você foi fazer esse mergulho, principalmente na parte egípcia. Sim, assim, aí o tempo foi passando, um pouco, né? Ainda tô na meninice lá, na infância. E eu sofro experiências de caráter sabático, né, de uma bruxaria tradicional legítima. Desde essa época. Desde essa época. Então, essa minha introdução nos mistérios do sabá me abriram ângulos de atavismos, continuando, né, aonde eu vou trazer a emergência pela memória do sangue de toda essa sabedoria egípcia, da magia egípcia, que no meu caso é fundamentada nos mistérios de Sete, os mistérios egípcios do deserto, embora eu também conheça profundamente os mistérios de Osíris. Eu conheço todos os mistérios egípcios, porém o fundamento do Egito é o mistério da serpente, é a tradição da serpente, é o culto que está fundamentado em Sete. O mistério egípcio, ele é fundamentado em Sete. É a coisa mais básica que nós conhecemos de lá. Teve muitos desdobramentos, mas isso é o mais fundamental. Assim, isso, todas as máscaras dos Neteru, que Néter é Deus, né? Pode ser aproximadamente... Dependendo da fonética. A palavra ela é complicada para traduzir para o português, mas assim, eu traduzo como fundamento oculto do abismo do espaço. Olha que interessante. Ou obscuridade sem nome, porque é isso.
né? Então, assim, todos os deuses e máscaras totêmicas do panteão egípcio são escamas iridescentes da grande e primigênia serpente, né? Que aparece lá no capítulo 175 do Livro dos Mortos, né? Quando ele se pronuncia, quando ele está dialogando, Osíris está tendo um diálogo com Atum, e ele diz: sou aquele que não passa, quando tudo retornar ao indiferenciado. Então me transfigurarei na antiga serpente, que os homens não veem e os deuses não conhecem. Você entrou nesse conhecimento todo de forma autodidata. O que te impulsionou para isso? Então, foram essas experiências atávicas? Sim, um impulso, assim, que em última instância não tem como nominar ele no campo da consciência, né? Mas eu me voltei totalmente para os poderes da magia, né? Eu busquei, responder para mim as velhas questões filosóficas. De onde viemos? De onde viemos, exato. Para onde vamos? Eu também, até hoje, né? Também estudo ciência, estudo filosofia e tal, mas eu entendi que só a magia era capaz de permitir que eu ultrapassasse os limites permissíveis. Senão não teria outro jeito. Então, só uma experiência de iniciação na morte seria capaz de trazer essas respostas para mim. Então foi... Você sabe que essa perspectiva que você trouxe, que somente a magia traria de fato as respostas que nós buscamos para a nossa existência ou para onde nós vamos, ela é uma característica muito grande do mago. Parece uma redundância, mas não é não. Essa decisão de transcender... Isso, uma decisão irrevogável. É uma decisão irrevogável, é aquela que todos os magos, os verdadeiros magos, não os macacos de Tote, né, como são chamados aí, alguns colegas que, enfim, levam o caminho acadêmico muito mais importante que a prática. O macaqueador da magia, porque assim, no Egito, na magia egípcia, você tem o mistério do macaco sagrado. Sim. Né, o símio de Tote, né? Então, o mago, ele se apropria, ele toma possessão dos deuses, ao contrário. Não é igual no espiritismo, não é igual nas linhas, religiosas, onde a postura é passiva. Não, o mago, devocional. Exato. Ele, não é ele que é possuído pelos espíritos, ele toma a possessão dos espíritos, ele entra dentro dos espíritos. Sim. Esse é o fundamento da magia egípcia e de toda verdadeira alta feitiçaria. Né? Toda ela é fundamentada nisso, senão não é uma outra coisa, tal. Isso aí está, nas origens do fundamento do xamanismo. Né? É uma preocupação sempre grande para a gente estar reforçando isso com as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade que ela foi pautada pela religiosidade, aqui independente de qual seja, que o caminho com o transcendente é um caminho sempre devocional. Eu devo devocionar porque esses mistérios são superiores, são consciências de um quilate do qual eu não tenho nenhuma bagagem para discutir com isso, então cabe ao ser humano apenas tomar essa postura passiva com relação a isso. E aí alguns colegas acreditam que o caminho da mão direita, como se convencionou chamar, o caminho da ativação dos mistérios positivos, ele segue essa vertente de ter uma relação devocional com os mistérios, e o caminho da mão esquerda, como ele é o caminho do self, ele é um caminho um pouquinho mais... ele é mais perigoso. Perigoso. É mais perigoso, de fato. E assim, inclusive dentro da nossa escola, nós só ativamos magia positiva e só indicamos a magia positiva para ativação exatamente por conta disso. Eu também, em alguns momentos da minha existência, acabei me vinculando aí, me iniciando, inclusive, em mistérios da mão esquerda, e sei que faca não se dá para criança brincar. Sim. Então, até porque ela tem um poder de realização real. Exato. A magia da mão esquerda ela tem que se realizar, e dependendo do aprendiz de feiticeiro que está brincando com isso, ele vai ter um problema com isso. Exato. Você comunga dessa opinião? Como é que você vê essa questão do caminho da mão esquerda e do caminho da mão direita? Eu vejo dessa maneira. Assim, eu desenvolvi uma explicação muito direta sobre como que se percorre os dois caminhos, como que é a perspectiva para os dois caminhos. Então, no caminho da mão direita, o processo da transcendência, da ultrapassagem do abismo, que é o mistério
entre o ser e o não ser, como você concilia o ser e o não ser e todas as dualidades, todas as polaridades. No caminho da mão direita, luminoso, todas essas dualidades, aquilo que nós podemos chamar tecnicamente de díada do abismo, Sim. é conciliada e unificada na luz. Dessa maneira, as trevas é vista de uma maneira pejorativa, algo a ser evitado. Como se fosse possível. Sim, mas é isso, basicamente. A treva sempre vai ter uma conotação pejorativa e algo para ser evitado. Nesse caso, muitas vezes esses magos brancos e tal, eles estão projetando suas sombras não conquistadas também no outro lado, na outra. No caminho da mão esquerda, há unificação também, transcendência, tem que haver a passagem do abismo e a resolução desse mistério da díada do abismo. As alternâncias de luz, trevas, bem e mal, tudo, né, alto, baixo. Porém, a luz e as trevas é unificada nas trevas. E nesse caso, a treva é o fundamento. E a luz, ela é um instrumento emanativo. Ela não tem conotação pejorativa. Mas ela é um instrumento daquele que transcendeu os mistérios da luz, que são os mistérios da criação cósmica. Então, em última instância, os mistérios da magia negra, da alta magia negra, do caminho da mão esquerda, é o fundamento do mistério do caos. Sim. Do vazio, do caos, daquilo que é inominável. Então não podemos esquecer... Objeto maior da nossa própria existência, isso, assim, que é tentar lidar a primeira com o caos. operação da consciência humana foi a magia, não o contrário. A metafísica, a religiosidade, a própria ciência, as artes, a cultura, são todas derivadas da magia. Exatamente. Então, nós temos que nos reportar ao sentido do mistério do sagrado. Então, o sagrado, convencionalmente, no caminho da mão direita, ele é visto a partir da percepção moral. E ele determina essa moral. No caminho da mão esquerda, o sagrado... Por convenções sociais. Por convenções sociais. No caminho da mão esquerda, o sagrado ele é anterior à própria... Ele está no mistério anterior à criação. A palavra sagrado vem de sacer, do latim, sacrum, sacer, que significa santo e maldito. Então, o sagrado, ele detém o demoníaco e o divino. O disforme, o demoníaco e o divino. A essência do sagrado, pela perspectiva da mão esquerda, é essencialmente daimônica. E demônio significa pleno de sabedoria. E o divino, ele é uma emanação. É interessante que quando você pega a língua indo-europeia, divi, devi, devil, deva, né? Você vê aí as conotações luminosas e daimônicas no próprio sentido etimológico. Da palavra. Então, nessa época, assim, você tem a magia primigênia. Então, ela leva aos mistérios, em última instância, do comportamento, dos mistérios pré-social, né? Sim. Criador de mitos, e do mistério extrasensorial, dos forasteiros e estrangeiros. Então, assim, os ancestrais humanos, a grande parte deles vai se maravilhar com os mistérios deslumbrantes e terrificantes da natureza. E vão aplacá-los, vão propiciá-los. Mas vai ter um grupo que não se... Verga. Não, e eles descobrem como dominar isso aí. Como entrar na própria sombra. Como entrar no mistério da morte, da sombra, e eles próprios se tornam supra-humanos. Né? Então eles praticavam canibalismo, vampirismo, não tinha freios, não tinha, e eles praticavam milagres. Não se pareciam humanos. Até mais recente. Eram assexuados. De Dionísio eram basicamente baseados em algumas coisas bem abertas. Exato. Quando vem a civilização ela vai surgir através de dois fenômenos, que é o tabu e o totem. O totem já se conhecia, que é a matriz divina e demoníaca, que cria e emana um grupo de almas, que é mantido, nutrido por esse totem e depois reabsorvido. De modo que o feiticeiro, o xamã, é aquele que tem consciência de ser a matriz, o totem, ele não morre. Ele só troca de máscara, de pele, como nós trocamos de roupa todos os dias. Né? A gente está falando já de coisas bastante recentes, e olha que a gente está falando,
a primeira referência que a gente pode ter como xamanismo na civilização talvez sejam aquelas comunidades russas. O Altai, da região centro-asiática. Exatamente, mas esse histórico é bem antes. Né? A gente estava comentando aqui agora o desdobramento da sociedade egípcia como um desdobramento da sociedade mágica que existia profundamente na Atlântida, que por sua vez veio do Hiperbóreo e assim sucessivamente. Como é que nós sabemos disso? Porque assim, toda a magia egípcia, que é voltada para os mistérios da morte, ela origina todo o mistério ocidental. Porque o ocidente no Egito é onde o sol se põe, é o oeste, é o mundo dos mortos. Que vem de Osire. Osire, que o fundamento é Osíris. Osire, ocidente. Re-Ra, Ra que desce no abismo do Amente. A mente que é a terra oculta. Amen, oculto, tá a terra. Então, os mortos para os egípcios, eles são chamados de mortos glorificados. Não é o morto no sentido espírita de desencarnado. Sim. É o morto que atingiu a imortalidade. Se tornar glorificado no sistema egípcio é se tornar autogerado. É ser autogerado, é não depender substancialmente mais de nada nem de ninguém. Uma fusão de corpos, de egos e atmas e tudo mais. Sim, então todo o mistério hiperbóreo, ele está no Egito. A palavra hiperbóreo vem dos egípcios, Haunebu, que é traduzido para o grego como Ioan Aunaia e traduzido para o latim como hiperbórea. Olha que interessante. Várias escolas de mistério tentam trazer, acho que mais recentemente aqui, sei lá, Blavatsky, Teosofia, as próprias escolas de mistério que não deixam de ser, muitas ordens esotéricas, a OTO, que você inclusive navegou nesse também, caminho, tem mistérios, Astro Argento, isso, tantas outras. O próprio Rosacrucianismo talvez seja a maior expressão dessa linha mágica, vamos por falta de palavra melhor. Porque você vê, a Golden Dawn, que também era rosacruciana, eles incorporam os mistérios egípcios. O entronamento, a assunção dos deuses, já está na Golden Dawn. Como você vê esse trabalho, essa perspectiva que é vista desse caminho mágico superlativo que aconteceu no Egito, o quanto disso sobrou hoje? Como é que isso está hoje? Como é que você vê você que é um profundo estudante disso, você é um egiptólogo com muita propriedade sobre esse assunto. E que navegou nas escolas esotéricas também. Consegue fazer esse paralelo. Também. Como é que você vê isso hoje? Eu consigo fazer esse paralelo do que eles conseguiram apreender e do que realmente... E do que era realmente. Porque essa magia egípcia, ela é bem mais antiga que o hermetismo. Tá? Começa por aí. Já começa por aí. O hermetismo, ele surge já na época da última dinastia egípcia. É lá pelo ano 300 a.C., né, que vai haver uma modificação total na geopolítica mundial por conta das campanhas militares de Alexandre o Grande. Então vai surgir o helenismo, que é a unificação dos impérios persa, grego, egípcio. Vai surgir a gnose, entendeu? Nessa época. Porque assim, na verdade, é algo muito, muito, muito antigo que vai se reconfigurando, assumindo novas hipóstases, novas hierofanias, né? Agora, a magia egípcia ela é primigênia, né? Ela está além de toda limitação cósmica. Ela tá. Os mistérios de Sete que a gente acompanha na época, pelo menos a gente tem as maiores, a última referência que a gente tem aconteceu lá, fala-se muito do mistério da serpente, que era o que fundamentava aquilo lá hoje, e honestamente até o que fundamenta até os dias de hoje. Muitas escolas de mistério e ordens esotéricas vêm tentando domar esse conhecimento, eu diria até compreender. Domar ainda é uma outra, é uma pretensão muito grande, porque eu entendo que os mistérios são o que são, mistérios. Sim. Então é uma coisa um pouco difícil. Com a nossa perspectiva humana, nós conseguimos dar matizes antropológicos naquilo que a gente não tem a menor capacidade de entender e de compreender. De lá para cá, a gente teve um renascimento, é sempre um renascimento, como você citou, que aconteceu, talvez em certa medida dos egípcios com relação à Atlântida,
vou pular muito tempo aqui para a gente chegar mais próximo com o que aconteceu no século XVIII, com os magos, que aconteceu tudo na Europa, aquela necessidade grande de compreender isso. Quanto disso que a gente está ativando, praticando e hipoteticamente conhecendo, você entende que tem fundamento? Tem fundamento, porque assim, avançando para frente, nós estamos também retornando aos primórdios. Existe isso, né? Então assim, o processo ele é espiral. Então o ponto sem nome, sem dimensões, ele como é que se diz? Ele emana as espirais serpentiformes, sombrias e serpentiformes, para além dos limites e retorna ao centro sem nome. Sempre é isso. Esse é o jogo. Né? Então, por exemplo, no Egito, nós temos o hieróglifo da espiral. Uhum. Então, você tem uma espiral, deixa eu fazer aqui, tipo assim, e você tem o hieróglifo das águas de Num, das águas incriadas, que é uma sequência de 7 pirâmides sem a base, representando as águas incriadas de Num. E acima você tem o círculo com o ponto, que é o hieróglifo de Ra. Hoje é o signo astrológico do Sol. Ele está presente na astrologia. Ele é a representação de um falo visto de frente também. Porque ele é o símbolo do autogerado fecundador de mundos. E Ra, na língua egípcia, é aquele que manifesta. Né? Então, a espiral, ela é o vazio, o caos, o inominado. A própria serpente. As águas incriadas de Num é uma espécie de delimitação, pode-se dizer fluídica. E aquele que manifesta é aquele que já consegue se autogerar e diferenciar, criar, exercer o ato criador. Por exemplo, se nós pegamos a cosmogonia de Heliópolis, que é da cidade de On, nós vamos encontrar Atum. Atum é um dos nomes do Deus oculto. Um dos nomes do Deus oculto. E significa o ser e o não ser. O A é o não ser, é o abismo do abismo. O antigo dos antigos, o ancião dos anciões, é Apófis. E Tum é o ser absoluto. Né? Atum, no sistema egípcio, ele é aquilo que é conhecido como o Sol Negro. O Sol Negro e o oxímoro. O oxímoro é uma palavra que unifica todos os paroxismos. Resgatado com eu não vou dizer o nazismo, mas com algum pensamento também. Eles trabalharam com esse mistério também, mas ele já está lá no Antigo Egito. Tá? Ele está nos mistérios maiores. Qualquer um que vai se submeter à iniciação dos mistérios maiores tem que confrontar o Sol Negro. Senão ele não se torna autogerado. Você falou a palavra caos. Uhum. E um entendimento comum, que pelo menos a maioria dos magos tem, ou deveria ter, é de que nós vivemos numa realidade caótica, por definição, onde a tragédia é uma constante da nossa realidade. Há alguns momentos aqui ou ali de realidades interessantes, como eu chamo, algumas pessoas chamam de felicidade, mas a grande maioria do tempo nós vivemos em uma realidade caótica que parece que não conspira a nosso favor. A realidade do mago, ela é uma constatação dessa situação e de que isso deve ser procurado, melhorado em algum sentido, alterada essa realidade. Essa dualidade que existe no caos e que pretensamente deve ser a natureza de toda essa nossa existência, ela é bastante explicada pelos mistérios egípcios, em muitas escolas esotéricas. Você comunga dessa opinião? Você acredita que nós vivemos literalmente em uma realidade desajustada por natureza e de que nós aqui dentro estamos tentando dar um contributo para isso, ou pelo menos para nós mesmos? Sim, mas primeiro nós temos que definir bem o conceito do caos, tá? Que é um termo que vem de Kainen, é um nome grego. Sim. Que remonta ao século VIII, a partir do Hesíodo. Hesíodo que escreveu a Teogonia, o Trabalhos Dias e tal. Kainen, que significa entreabrir. Então o caos, ele é aquilo que é antes da criação. Esse caos que nós usamos no sentido popular, na física ele é definido como entropia.
Exatamente. Entropia é o nível de desordem que se apresenta num dado sistema ou a tendência da matéria a voltar a ser energia. Isso acontece o tempo todo. Então, assim, essas rachaduras, essas descontinuidades que se apresentam na nossa vida, na nossa existência, elas também elas podem abrir para esse mistério do caos anterior à criação. Então, assim, o próprio cosmos, ele é um ângulo do caos. Ele é parte da coisa também. Embora os antigos gregos, eles meio que evitavam qualquer fórmula que resultasse em id racional. Para não eles colaborar com essa entropia ainda mais. Eles iam mais pelas perspectivas geométricas euclidianas e evitava os mistérios de uma geometria indomada e selvagem do caos. Né? Então hoje, sim, existe isso que você falou, existe de fato a decadência, há uma decadência total, há um enfraquecimento. Você percebe isso, a humanidade ela está passando por isso. Agora, isso também não é tudo. Se por um lado nós temos essa decadência, esse enfraquecimento, nós também temos uma insurgência secreta que vem vindo. É ela que vai acabar triunfando. Né? Contrabalanceando esse Contrabalanceando, exato. Mas é necessário também a troca de pele. É que como a coisa está atingindo níveis dramáticos, a coisa ela é terrível. Ela é terrível. Para quem, por exemplo, tem na sua memória o testemunho de épocas gloriosas, de uma época pretérita da humanidade, isso é triste. Olha, essa realidade exato. Por exemplo, eu posso até indicar uma excelente obra sobre esse assunto, que é o Revolta contra o Mundo Moderno, de Júlio Zévola, onde ele aborda essa questão. Ele não aborda a história da perspectiva darwinista, da evolução do primata para o homem, mas ele analisa a queda do homem-deus nessa condição. E os ciclos. Esses ciclos decorrentes disso. Porque na verdade, como é cíclico, é lógico que as eras de ouro retornam. Elas retornam. E não só retornam, como para quem é capaz de apreendê-la, capturar, ela está aqui já também. Né? Dentro da época mais crítica, você tem a fagulha do fogo secreto. Você colocando a coisa dessa maneira, nos ocorre que a figura do mago é uma pessoa que está, no mínimo, atenta a esse estado de coisas. Sim. E que, em certa medida, passou por cima das questões triviais, sociais, as respostas fáceis da vida, e que tenta, através da sua própria intenção, sua vontade, como dizia Crowley, tentar dar algum verniz de dignidade para essa existência, nem que seja sua própria. E meio que segura isso até para a espécie também. Dá uma dignidade para a espécie. Uma dignidade existencial. Porque assim, claro que as vicissitudes humanas são muito complexas, desde o que há de mais baixo e vil até o que há de mais grandioso e transcendente. Agora, não é o que é baixo e vil que dita a regra. É a outra coisa. Né? Então, assim, o mago, sim, ele tem essa consciência. Uma pessoa comum, por exemplo, ela vai sendo pega pelas vicissitudes da existência, ela pode ser arrebentada e se desintegrar, de fato, e sofrer a segunda morte. Sim. Desaparecer e ser reciclada na matéria primigênia primordial. Reduzir ao carbono e formar novas coisas. Agora, o mago, ele passa por isso também. Só que, de alguma maneira... A longa noite negra da alma. É isso mesmo, a noite escura da alma. Você fez lembrar de San Juan de la Cruz. Todo que passou por ela sabe exatamente o que é, porque fica Nossa. Não, mas isso é muito belo. Dela, né? Na terribilidade está o belo. Tá? A beleza e o terror. O mago, ele lida com a beleza e com o terror. Essa beleza, como é que é? Lucífera, né? Lucífera. Alguns alunos que a gente sempre comenta isso, às vezes eles não entendem quando a gente coloca, eu pelo menos coloco isso dessa maneira, que eu procuro não fazer juízo de valor da existência humana e dos seus atos. Falando dessa maneira, fica parecendo que nós somos amorais, não temos senso de ética, não é nada disso, até porque a gente... É impossível você viver sem um senso de moralidade, qualquer que seja. O ato ético, ele já está no ato criador. Exatamente. Porque o mago, ele captura Deus no ato flagrante da criação. Ele também é um criador, ele também é Deus. Né?
Então, Na pior das hipóteses, um co-criador. sim. Agora, assim, é lógico que existem mistérios que são velados, logicamente, para aqueles que não são capazes de suportar, e assim deve ser. Se você quer mesmo, você vai ter que fazer por onde? Vai ter que bancar os sacrifícios, senão não vai rolar nada, não vai conseguir. Passar por essa jornada para... Exato, e não é também ficar julgando quem já passou, porque ele já está ele está além do julgamento. Está além do julgamento. Quando o Dr. Fausto, ele chama o Mefistófeles, né? Para quem não sabe, na história, o Dr. Fausto ele fez um pacto com o diabo e tal, em busca de um conhecimento que a ciência não era capaz de dar tal. Leia Fausto. Isso, procure. Tem que ler Fausto, ler todas as versões, tá? A anônima, a do Goethe, né? E a outra também. A do Goethe é mais popular, conhecida, mais conhecida. Então, aí o Mefistófeles aparece para ele e a primeira coisa que ele faz, porque ele é um mago, é querer saber o nome da criatura. Identifique-se. Para poder dominar. Para poder dominar. E aí o Mefistófeles fala para ele, eu sou aquele que vem do aquém, que vem do além, que pratica o mal e só faz o bem. Olha que interessante o paradoxo que ele joga na cabeça do Fausto. Só que o Fausto está lidando com o demônio familiar dele. Uma forma do ente secreto dele, né? A sua contra-sombra. Exato, que eu também chamo de demônio padroeiro, enfim. Você vai encontrar isso, você acabou de citar a palavra self. Em cada tradição, e ao longo do tempo, tem muitos nomes, né? Você tem os chineses chamam de a grande pessoa, os indianos de Svadevata, os gnósticos de Algoides, os egípcios de Azar-o-Nefer, né? Azar-o-Nefer é Osíris que se fez perfeito. Agora, para o egípcio, ser perfeito, e Nefer é a palavra para perfeição, mas também é a palavra para caixão, para ataúde. A carne humana, o corpo humano é um caixão. E o duplo do humano está sepultado lá. Então ele tem que ressuscitá-lo pela magia. Então Nefer é a palavra para perfeição, ataúde, mas também para perfeição. Mas essa perfeição é do autogerado. Então, por exemplo, o Osíris, ele tem vários mistérios. Você tem o Osíris de face verde, que é aquele que... Ele é demiúrgico, né? Ele mexe com a eternidade nos ciclos germinativos da natureza. As estações da primavera, verão, outono, inverno. E o cara não escapa da ilha universo. Só na iniciação do Osíris negro, que é o que não tem face. O acéfalo não nascido. Né? Então esse Osíris, ele se torna o morto, né? No livro dos mortos. Quando ele se identifica com esse mistério, ele faz a assunção desse mistério. A primeira metamorfose é o Osíris no amente, no submundo, na terra oculta. Ele se torna Azar Quentamente, aquele que está à frente dos espíritos ocidentais, ou seja, os imortais glorificados. Ele sobe no céu como Kefre, o escaravelho, que é o autogerado. E ele desce na terra, se manifesta na terra como Azar-o-Nefer, aquele que se fez perfeito. Você, né? Colocando assim, a gente vê É. tantas referências com a Cabala judaica Sim, também, né? sim, porque a Cabala, aí que tá, eu costumo dizer que a Cabala, a essência da Cabala é a magia egípcia. E os ornamentos da Cabala, os ornamentos são mesopotâmicos, médio-orientais. Cananeus, babilônicos. Cerimônia, ritualística. Cananeus, babilônicos. Mas por que eu falo isso? Porque na Cabala, não estou falando da Cabala especulativa, que é filosofia, é mística. Ela é mais. É mística, mas a Cabala enquanto magia. Ela é uma. Ela a gente vê poucos cabalistas hoje fazendo, né? Exato. É tudo que os egípcios já faziam, cara. Os egípcios já faziam. Os egípcios conceberam o mistério do Deus oculto, da própria unicidade do todo no um e no um no todo. Né? Então tá ali. Por exemplo, você vai pegar, por exemplo, principalmente a partir dos levitas, você tem muitos nomes entre os levitas que é egípcio, origem egípcia. Sim. Eles foram iniciados nos mistérios egípcios e iniciaram as outras tribos e tal. Então, não tem como negar a fundamentação da magia egípcia na Cabala. Ela está lá. Sem dúvida nenhuma. Ela está lá. Mesmo por forma direta ou indireta. Indireta porque, assim, os gnósticos também bebem na magia egípcia. Os neoplatônicos bebem na magia egípcia, os mistérios egípcios. Você pega Plotino, Iâmblico, né? Você pega o próprio Platão. Eu diria até os pré-socráticos. Exato. Você pega eles, pô, tá ali.
Então você tem a numerologia pitagórica, que também deve seu tributo ao Antigo Egito. Então você vê a alquimia, cara. A alquimia, pelo menos no Ocidente, ela é de origem egípcia. Então tá tudo ali. Isso responde àquela pergunta que você fez. Qual a continuidade? Há continuidade, sim, da magia egípcia por essas tradições, e ainda hoje também existe, velado atrás do Egito muçulmano, você ainda tem os mistérios, tá lá. Só que você não vai encontrar isso na internet, nem nada, isso é oral. Se você tiver as marcas e tiver o privilégio de conseguir fazer essa conjuração, você entra nessa sociedade secreta que é o Egito Antigo. Você entra nos mistérios da morte. Zé, né? Você tem uma propriedade bastante grande para falar sobre isso, e eu fico bastante contente de ouvir algumas pessoas dando expressividade nesse tipo de pensamento, porque hoje, olhando a magia popular, acho que até mais que magia popular, mesmo alguma magia mais esotérica, e aqui no contraponto com o exotérico, né, aquela coisa que é um pouco mais fechada, ainda assim eu vejo uma política, uma magia politicamente correta, aonde se olham todos esses mistérios e se extrai de lá o que é mais palatável socialmente. Então você citou vários desses pontos, a gente estava conversando antes sobre Newton, isso aconteceu demais com Newton, ou seja, o que é politicamente correto do Newton? É a maçã caindo gravidade. Então você vai pegar aquele lado cientificado de Newton e vai esquecer completamente o grande mergulho que ele deu, e muito maior do que no místico do que ele deu no que se entende sobre científico. Isso não aconteceu só com ele, isso acontece com todos. Parece que esse é um comportamento repetitivo e um tanto quanto copiado da religiosidade humana. Ou seja, vamos afastar aquilo ali que não compreendemos, que parece que tem nuances de sombras, e vamos tentar adocicar o conhecimento com tudo que é açucarado do esotérico. Você só pode atingir a iluminação mergulhando na sombra. Não tem outra Quanto maneira. mais você rechaçar a sombra, pior, porque ela vai se tornando uma coisa terrível, não conquistada, não assimilada e não transcendida, né? Mesmo, porque assim, isso é válido nos dois sentidos, tanto no caminho da mão direita quanto no caminho da mão esquerda. Sem dúvida. O santo do deserto, o santo da Tebaida, do deserto, ele também peleja. Ele peleja com as forças demoníacas. Para ele alcançar a luz, ele tem que confrontar a sombra, dentro dele, fora dele, e tem que transcender, senão ele não atinge a santificação. Existe também uma santificação pelas trevas, pela sombra. Existe o verbo divino e o verbo demoníaco. Você tem a magia do santuário e tem a magia do deserto, que na antiguidade, na Judéia, era representada pelo bode, o bode sacrificial. Que até hoje. O bode que era sacrificado pela expiação dos pecados, e o bode expiatório que era lançado para o deserto, para Azazel. Então esse bode para Azazel é a magia do deserto. É a igreja negra, com seus mistérios, os seus arcanos. Não falado. E o bode expiatório, para remissão dos pecados, ele é o santuário da magia branca. Então você tem dois sacrifícios ali. Um que é sacrifício de morte e o outro que é expiação pela liberdade. Né? E ali também tem os arcanos, os mistérios do deserto. Aquilo que dentro do sistema de magia, de alta magia árabe, feitiçaria árabe, nós chamamos de Tariq al-Muazimun, que é a magia do santuário, da Igreja Branca, e a Tariq al-Saharum, que é a magia do deserto. A magia negra, a magia dos Jinn. No Egito é a magia de Sete, por aí vai. Você lembrou bem essa questão da alta magia, e as pessoas associam alta magia apenas ao lado positivo, para quem caminha na mão direita, ou alta magia do lado negativo. E você sabe como eu que existe a alta magia da mão esquerda e a baixa magia da mão esquerda, alta magia da mão direita e baixa magia da mão direita. Exato. Em geral, quem trabalha com baixa magia não tem nada a ver com bem e mal, mas tem a ver com baixo esclarecimento. Sim. Com baixa competência de alteração da realidade. É aquilo que no tantrismo nós chamamos de Pachu, que é a pessoa Pachu, ele é o escravo das próprias emoções. Exatamente, escravo das suas próprias verdades, daquilo que ele acredita. Exato. Então ele não tem como atingir essa mestria, seja por uma via ou pela outra. E isso tem a ver com a própria essência do mago. Quando ele descobre quem ele é, ele não tem o que fazer.
Você sabe que é o caminho mais perigoso do mago é esse? Aqui na nossa escola a gente define 4 caminhos no aprendizado do aprendizado do ser humano. Ele começa com o próprio estado da ignorância, depois ele é passado para o estágio que a gente chama de informação, o sujeito é literalmente informado, isso não é conhecimento. Sim. Ele colocando-se em prática, ele chega no estado real do conhecimento, e depois disso ele tem que transcender nesse conhecimento para chegar no estado da sabedoria. E várias sabedorias, porque não é uma, nem duas, nem três. Sim. E quando muitos magos chegam no caminho do conhecimento, é ali que trava, quando ele começa a ficar refém das suas próprias emoções, das suas verdades. Sim. Porque afinal ele conhece. E porque ele acredita que ele conhece, ele já sabe, e nada mais longe da verdade. E no meio disso a gente tem visto aí muitas pessoas travando nesse caminho do seu desenvolvimento, porque acreditam que encontraram ali algo transcendente. Através de ascetismos, como é que é? Rigores ascéticos. Rigores ascéticos, que é verdade. Exato, ele tem que ter uma preparação, porque senão ele não vai suportar. O vaso dele, que é o corpo de carne, ele não vai suportar as transmutações tremendas que são necessárias para ele, por exemplo, tem uma imagem até clássica no ocultismo, que eles chamam de guardião do umbral. Sim. Que é a somatória de todos os fatores não balanceados, não transcendidos. É uma sombra do próprio mago que ele tem que vencer para ele poder atravessar esse umbral. Ou atravessar o abismo, se a gente usar o termo cabalístico, né? Então, existe um termo, como é que é, oriental, que é adhikari, que significa que você tem que ser espiritualmente competente para uma jornada dessa magnitude, senão, melhor nem entrar no caminho. Você citou essa coisa de não entrar no caminho. Hoje, a gente vê a magia de duas maneiras percebidas pela sociedade. De um lado, algo fantasioso, né? Algo absurdamente fabuloso, e inclusive por Hollywood fazer todo um esforço nesse sentido. Harry Potter, é uma série... honestamente, eu quero enxergar que existe algum serviço nisso, porque é até bom pro todo. Mas as pessoas tratam isso com certo desdém, como se fosse algo fantasioso. Por outro lado, há algumas pessoas que entendem a magia pelo pior que ela tem, que é o poder. Isso. E aí vem essas... No sentido mesquinho, né? No sentido mesquinho, no sentido do desserviço ao outro em função de mim. E não é isso que se propõe, pelo menos ao meu entendimento, que seja o caminho da mão esquerda. O caminho do self, ele não significa que você tenha que morrer em função de mim, mas ele significa que eu vou procurar em mim a melhor resposta do que num altruísmo açucarado que possa ter do outro. Sim, ele não é açucarado, não é mesquinho. Ele tem uma exuberância, o caminho da mão esquerda tem uma exuberância de magnitude de poder tão grande que você não precisa se poupar. Você pode extravasar o poder, o conhecimento, né? Para aqueles que tiverem sabedoria, se aproveitar também, se emanciparem também, né? O que acontece hoje tem uma coisa terrível, que é uma tendência a se psicologizar a magia. É verdade. A psicologia, ela tem sua importância, mas no seu próprio terreno. Ela não é magia. Ela não sai da superficialidade do campo mais externo da consciência. Que ela tende a tentar racionalizar. Ela tenta racionalizar o que existe. Como a parapsicologia. É importante? Sim. Eu também estudei parapsicologia e tal. Mas, assim, eles tentam pegar a ideia da parapsicologia é que não existe sobrenatural. É igual a noção da magia natural que nós reportamos ao Jean-Baptiste Della Porta. Tudo está na natureza, não existe o sobrenatural. Tudo que é desconhecido vai ser conhecido. Eu, por exemplo, não trabalho com essa perspectiva. Eu trabalho com o sobrenatural mesmo. Eu faço o caminho inverso. Eu torno natural sobrenatural. Porque eu vou além das aparências, além dos nomes. Isso é magia. Zé, tem um grande parapsicólogo um americano. Eu estudei muito ele, passei os últimos 2 anos bastante mergulhado, até porque ele é um grande cientista e muito me chamou a atenção um cientista estudar isso. E tem uma frase dele sensacional, que ele diz assim: eu passei 39 anos estudando parapsicologia e foi com 40 anos que eu descobri que eu estava estudando magia. Isso é legal. Isso é sensacional. Isso é bacana. E aí... Mas tem muitos deles, E assim, ele estudou isso durante muito tempo, ele tentou racionalizar muito esse processo,
e ele é um defensor daquele princípio de que há determinados conhecimentos que nós só vamos conseguir nos relacionarmos com ele através do que nós chamamos grosseiramente, grosso modo, de místico. Ou seja, não há, por limitações nossas mesmo ainda, não que não haja possibilidade, mas por limitações nossas, de compreender esse transcendente. A ciência está fazendo esse trabalho, tem que fazer diariamente isso. É o papel dela. O papel dela, metodificar através do método científico o máximo que puder, mas, pelo menos dentro da nossa estatística, o que nós temos hoje de ciência não é 0,1 do que pode ser conhecido. Como é que faz para a gente lidar com todo esse restante? Interessante, porque assim, eu faço aqui um paralelo entre a ciência do caos e a magia do caos. Você estudou e ainda é um praticante da magia do caos? Eu sou praticante da magia do caos, sim. Porque assim, eu entendo a feitiçaria primigênia como essencialmente magia do caos. Os arcanos e os atavismos da magia do caos, como se conhece a partir do século XX, a partir de Austin Osman Spare, de Peter Carroll, Friel Heine, tal, os grandes expoentes. Foram grandes nomes expoentes da magia do caos. Os grandes expoentes, ela tem os seus arcanos de fundamento na feitiçaria primigênia. A feitiçaria primigênia, a bruxaria primigênia, ela já se apropriava dos sistemas de crenças, submetendo-os aos seus propósitos inconfessáveis, fazendo como é que se diz? Por exemplo, despedaçando, por assim dizer, indo além dos limites de um sistema que é apresentado, se apropriando dele e fazendo novas justaposições de planos, de ângulos e planos. É uma metamagia. Sim. Então, quando você fala em metamagia, por exemplo, a magia egípcia é metamagia, é magia do caos. Por que magia do caos? Porque a magia dos egípcios é a primeira em toda a humanidade a dominar os deuses. Por exemplo, na Grécia Antiga... Temos conhecimentos, sem dúvida, que é. Na Grécia Antiga você tem o conceito de híbris, que é um tabu onde você vai morrer, você vai se lascar se você tentar qualquer coisa contra os deuses. Na magia egípcia, embora você tenha o conceito de Maat, que é um nome para a deusa da verdade e do equilíbrio cósmico. Maat. Mas você também tem um verbo anti-Maat também, que é Isfet. Isefet ou Isfet, que é um verbo 7 e tal. A Maat, se você tiver envergadura, você pode dobrar ela. Na magia egípcia isso é permitido. Mas você tem que ter magnitude de poder, sabedoria e magnitude de poder. Aí você também é um deus. Deus entre deuses, mas você domina os deuses e domina as magias. Tanto a própria magia do panteão egípcio como qualquer outra. Isso é magia do caos. Então, eu sempre me fundamentei nela. Quando eu conheci os trabalhos de Spare, desses expoentes aí que nós citamos, né, Friel Heine, Peter Carroll. O Spare que tem mais literatura a respeito. Por quê? Porque assim, Spare, por exemplo, Crowley, você vê, por exemplo, em Crowley, exemplo de uma magia egípcia efetiva. O cara conheceu, praticou e fez a coisa acontecer. Viajou para lá. O Spare também. Escreveu o livro da lei baseado em... O Spare também. Por exemplo, quando você pega a fórmula de ressurgência atávica de Austin Osman Spare, aquilo é magia egípcia. Por quê? Porque na magia egípcia, os mortos, os neterus, os mortos, estão sepultados dentro da cabeça do mago, dentro da mente do mago, do espírito do mago, que eles consideravam uma necrópole. Então, através de intensos rituais para você alcançar a anamnese, que é a recordação de si, esses atavismos são ressuscitados na carne do feiticeiro. Ele revive. Ele próprio ressuscita. Colocando a morte, ele morre, entendeu? Então, é magia egípcia. A gente começa, com as suas declarações, a chegar próximo de algumas declarações muito comuns dentro dessa magia europeia aí do século XVIII e XIX. E a máxima, eu acho que é do Crowley, do faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. As pessoas esquecem a segunda parte, o amor é a lei. Amor sob vontade. O amor sob vontade. E também não é fazer o que dá na cabeça, não é isso. Exatamente. Não é um anarquismo irresponsável, não é isso. E aparentemente isso parece que legitima a amoralidade, onde legitima o indivíduo fazer o que ele quer. Não tem isso. Quer ver? Eu vou te citar um axioma do livro O Grande Arcano, do Eliphas Levi. Opa! Eliphas Levi, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a liberdade sem disciplina é a pior das servidões.
Então, quando Crowley está se referindo ao tu, esse tu é a vontade ultimal, a verdadeira vontade, que Crowley chamava de Telemann. Sim. É o ente secreto, o eu mais além do eu. Então, quando você faz a vontade desse eu mais além do eu, ele é autojustificado. Então, por isso que ele fala, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. E amor é a lei, mas amor sob vontade. Né? Então, são mistérios muito profundos, não pode ser encarado levianamente. Então, tem muito mal entendido, muita besteira que é falada e comentada por aí por conta da ignorância. Quando você vai entender os arcanos disso aí, é isso, né? E honestamente, o próprio Crowley, talvez pela cerimonialidade que ele deu a determinados atos, em certa medida, ele levou para o lado do esquizotérico, aquilo que talvez fosse um pouco mais os escândalos, exato. Os excessos. Mas quando você separa isso, você pega o trabalho... Você separa o homem da pessoa. Aí você vê algo ali sério. Você fala, não, é impossível esse cara ter concebido essa obra sem ter triunfado, sem ter conquistado a ordalha do abismo, entendeu? Então, assim, isso aí não é papo furado, dá pra ver. A obra dele fala sobre isso, né? O sucesso é sua prova. Exato. Então é interessante. Agora, se você vai por essas vias, eu já vi muitos comentários idiotas a respeito do Crowley, nesses fóruns tantos que tem por aí. Eu vi um pessoal superficial falando que, por exemplo, não tem nada na obra dele, nada de novidade, que ele teria pego elementos de várias procedências, né? Orientais, egípcios. Gerou uma magia de Crowley. Né? Não, cara, mas espera aí. Até aí tudo bem, todo mundo faz isso, tá? A questão é a singularidade do sujeito. Tem algo ali que é a marca dele. E é isso que interessa. Eu mesmo falo isso. Eu falo, na magia, tem duas coisas que são imprescindíveis, e sem elas não tem magia para o mago, que é originalidade e singularidade. A originalidade e a singularidade do mago o apresenta como tal. Sem isso, ele é um macaco de Tote. Se ele não desperta algo de original nele, ele não vai ser um, porque ele vai ser mais um. Em última instância, claro que, tudo bem, tudo tem uma disciplina, tem um aprendizado, né? Mas, assim, aqueles que se destacam são os mais maliciosos, os mais sábios, os mais ardilosos. Esses conquistam a singularidade, né? Se tornam deuses entre deuses, demônios entre demônios e tal. Não ficam só no macaqueamento, sabe? Essa coisa, aquela mesma coisa, aquela coisa, como é que é, protocolar, aquela coisa já que é carta marcada. Você não vai a nada. A gente vê muito isso nos sigilos, nas práticas magísticas, onde as pessoas começam a colocar determinados gestos e se não for assim não funciona, não colocam nada de criativo no que ele está fazendo, ou seja, nada que ele faz é original, é singular. Você tem que atingir o gênio criativo. Isso através de várias práticas, várias mortificações, acessos, esforços incomensuráveis, sobre-humanos, porque tem que ter uma... Para a verdadeira iniciação ser entronada, tem que ter uma série de manobras que tem que se apresentar. Né? É aí que a magia no sentido mais visceral, ela é assustadora por isso. Por que ela é assustadora? Porque ela vai contra a corrente. Ela não fica limitada aos valores sociais. A bem da verdade, ela sabe como manejar isso. Sabe como dominar a grande ilusão. Mas não fica à mercê dele. Então você tem um processo de contra-ordenação, de inversão, de exaustão, de esvaziamento, para conseguir o domínio paroxístico de todas as dualidades, transcendendo elas, para entronar, né, o verdadeiro ente secreto, o seu verdadeiro ente secreto. Né? Não é à toa que o grau de mago, se eu não me engano, na maçonaria, grau 16, alguma coisa assim, é um grau bastante elevado, porque ouvindo você falar, eu tenho certeza que muita gente já começa a ter preguiça de fazer magia, porque percebe que há um esforço nisso, e há um esforço grande, não se alcança nada sentado numa cadeira lendo um livro, pelo menos no campo da magia é o que eu conheço. Magia é realização, ponto. Se não tem realização, é conhecimento tolo, você vira uma enciclopédia ambulante, esse tipo de coisa.
Mas muitas pessoas, muitos magos se locupletam pelo lado bibliográfico da magia. Ou seja, acreditam que leram, e cada vez mais, e por conhecerem várias pessoas, acreditam que são alteradores da realidade. Me parece que não são alteradores da realidade nem dele. Não são. Tem problemas com isso, tá? Por exemplo, claro que a maçonaria, nós podemos dizer que a maçonaria é uma continuidade do que foi as escolas de mistério lá na antiguidade romana, grega, egípcia e tal. Sim. Porém, são pouquíssimos maçons que conhecem, tem essa noção, inclusive, que conhecem efetivamente o simbolismo na prática. Sim. A maioria não. Ah. A maioria, tipo assim, as cartas patentes, isso aí é só papel, cara. O cara não tem nada, ele não sabe nada. Ele acha que ele é iniciado porque ele entrou na maçonaria. Só o fato dele estar ali, ele já é um ele não é nada disso. Não é nada disso. Não é assim que a coisa funciona. Essa coisa de se sentir e ter uma vantagem competitiva sobre a sociedade, de forma geral, eu percebo que todos aqueles que entram no caminho do místico, de certa maneira, estão buscando isso. Ou seja, há um certo inconformismo do sujeito, percebe-se que a realidade é complicada e complexa e busca ali algumas artimanhas para isso. Muitas pessoas que eu conheci em sociedades esotéricas estavam lá justamente para se sentirem apartados. Como o Harry Potter chama, que se eu não me engano, na série eles dizem os trouxas. Né? É o termo que eles usam para as pessoas comuns, para as pessoas da sociedade, aqueles que não foram iniciados. Então tem muita gente que está se locupletando, literalmente por participar de uma outra ordem esotérica, e não percebe que a escola é para estudar e um dia você sai de lá. Não é um fim em si mesmo. Sim. E dogmatizam aquele conhecimento e engessam aquilo e se arvoram a dizer que aquilo ali é a mais pura verdade da verdade da verdade. Como é que você vê hoje os participantes das escolas de mistérios que estão envolvidos aqui? Aqui eu estou colocando todas as ordens esotéricas, tá? Talvez até algumas religiões, inclusive, porque essa é uma linha muito tênue que tem entre uma coisa e outra. Esse caminho da busca, os tais pensadores livres que se arvoram a dizer por aí, são pensadores livres mesmo? Como é que você vê isso? Porque assim, o jogo todo, ele implica numa sagacidade para se penetrar. A grande maioria, isso é em todos os lugares, tá? Em todos os sistemas. Inclusive na mão esquerda também, mão esquerda, mão direita, não importa. Você vai encontrar, estruturas, cultos, estruturas externas e tal, e são pouquíssimos os que realmente conhecem os arcanos, né? A maioria vai ficar preso nos meios, achando que é o fim. Mas ali ele também está cumprindo a função dele. Também tem isso, tem esse jogo também. Vai sempre ter essas pessoas também. E aí cabe a cada um conseguir transcender isso. Quem tiver que transcender, vai transcender. Você falou bem isso. A gente vive num senso de democracia rasa nessa nossa sociedade que acredita tolamente que todos somos iguais. Isso é bobeira, não existe isso. Na melhor das hipóteses, nós somos semelhantes, como eu gosto de dizer. E, aparentemente, existe de fato uma massa humana que ela está aqui para carregar um DNA, como eu gosto de chamar. Ela tá vivendo, está levando. Ou seja, parece que essas opções, se é que são opções, esse caminho do conhecimento, eles são para poucos, e a maioria esmagadora não vai desenvolver sequer apetite para isso, porque não está no seu DNA, porque não está na sociedade, não está na cultura, porque dá preguiça. Exato. Mas a gente se ressente com aquela fatia que realmente poderia estar procurando fazer isso e entra na macaquice de Sete ou de Tote, como a gente estava falando. No meio disso tem aparecido muito malabarismo hoje, e eu vejo muita gente procurando magia pelo lado fenomênico, ou seja, o fenômeno. Tem que fazer alguma coisa mexer, tem que acontecer uma chama aqui, outra ali, o que eu sinceramente acho que é mágica de salão. Isso não traz nenhuma alteração, pelo menos não para mim. Para isso. Tudo isso acontece. Mas não precisa ser dessa maneira aí, vaidosa, idiota, né? Não há necessidade disso aí. Se você começasse hoje no caminho da magia, se você pudesse zerar, com base na tua experiência que você teve até hoje,
o que você orientaria alguém a estar se desenvolvendo? Como começar? Por onde entrar? O que fazer? Primeiro, você tem que observar quem que está... Por exemplo, você vai, logicamente, se reportar a instrutores, enfim. Alguém que vai uma orientação. Sim, você tem que prestar atenção, em primeiro lugar, se a palavra dessa pessoa se traduz em atos. Se não, cai fora. Se essa árvore gera fruto, né? Porque assim, senão não tem algo verdadeiro. Não adianta, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Para aquele que serve que o caminho da sabedoria, a sabedoria ela vai acontecer da seguinte forma, através de vários choques. E através de desnudamentos, através de decepções profundas. E frustração. Se você for capaz de transcender isso, você vai. Senão você vai parar também. Você vai falar, isso não interessa, ou isso não existe. Qualquer desculpa que a sua mente possa dar. Aí você não é vocacionado para o caminho. Que a frustração gera dor. Então o sujeito, por não querer enfrentar isso, ele já fala assim, aquilo não existe, com o próprio receio de enfrentar aquilo. Não, porque, por exemplo, eu recordo que o Fernando Pessoa, um grande poeta português, mas ele também foi um grande mago. Foi? Um grande magos com us. Amigo de Crowley, inclusive. Amigo de Crowley. Então ele dizia que a verdade, ela pode, logicamente, ser transmitida pela mentira. A mentira também é o veículo da verdade. Agora, lógico que você tem que ter sagacidade para sacar a verdade dentro da mentira. Porque você vai estar lidando com isso o tempo todo. O tempo todo, a vida é assim. Ela não é politicamente correta. Ela não a falácia é a filha direta da verdade. Ela não é regular. E o mago, o cara que tem vocação para ser mago, ele é altamente malicioso. Altamente ardiloso. Tem que ser sagaz. Senão ele não vai conseguir, ele vai ficar preso no labirinto, em alguma parede ou estrutura do labirinto, sem conseguir atingir o centro do labirinto. O labirinto no Antigo Egito, o labirinto mais antigo não é o grego, é o egípcio, né? Da época do faraó Amenemá III. E o labirinto, ele é a estrutura do estômago e ele também é a estrutura das circunvoluções cerebrais. Né? Ele é o estômago quando ele está ali digerindo todos os elementos mortais do candidato à iniciação. E quando ele consegue ir lá no núcleo, ele despertou o olho reptoide, o olho reptiliano. Né? Aí ele se torna um autogerado, um deus. Mas ele tem que vencer todas essas vicissitudes, todas essas angulações. O labirinto não é só a estrutura geométrica daquele espaço. Ele é tudo, todos os universos, todas as dimensões. Ele abarca tudo. Muitas pessoas veem o que a gente chama de simbologia em magia e acham que isso são símbolos, referências, códigos. E a gente sabe na prática que não é nada disso. A psicologização. Talvez, se há algum desserviço que Jung fez, foi esse, né? Porque ele colocou isso com tanta propriedade. O que ele fez ali. Ele tinha que mascarar, porque por um lado ele era um gnóstico, né? Sem dúvida. O Jung, ele é o Filemon. Sim. É o Filemon sonhando Jung. Só que ele tinha que usar a mascarada da ciência para não ser vilipendiado pelos cientistas, pelos acadêmicos. Recursos que tantos usaram, inclusive, né? Agora, Fernando Pessoa que você citou. Então, porque na magia, o símbolo é a coisa. E a palavra da magia é o acontecimento. Isso é literal. Ou eu digo, é mais que literal. É mais espiritual que o espiritual e mais material que o material. Que é entendido no sentido usual e vulgar. Uma definição que a gente usa de magia aqui dentro da nossa escola é que a magia real é a alteração da realidade com base na determinação. Sim. Se não há essa determinação, essa expressão da vontade de forma concreta, não há. Isso daí não passou de um desejo, de algum capricho, alguma coisa assim, mas que não tem fundamentação nenhuma para acontecer. Sim. E eu percebo que, a gente estava falando de frustração, as pessoas têm um certo receio de desejarem não acontecer. É onde entra a dúvida, e a dúvida, a autossabotagem. Não há magia com dúvida. Assim, se você duvidou, se você disse ir ser mais, você sabe que aquilo não vai acontecer. Sim. Porque não que a dúvida tenha poder, é que quando você coloca isso, literalmente você não está intencionando. Então é evidente. Você não consegue dominar essa dicotomia, né?
essa dicotomia. E as pessoas acreditam muito que a magia ela é muito próxima ao que a gente tem hoje na farmácia, na química, ou seja, alguma coisa que eu pegue aquilo, coloque e a coisa acontece. Conseguisse fazer a coisa de forma procedural. É um sofisma, né? O sofisma. O sofisma porque, assim, é o problema, por exemplo, dos livros de autoajuda, do pensamento positivo, tá? É claro que o pensamento positivo ele é interessante no sentido dessa determinação. Agora, a própria base disso. Mas ele falha no sentido dele rejeitar a metade contrária, que é a tragédia. Nenhum desses livros ensina você a conquistar a tragédia. E então só o cara que sai bem na história é o autor do livro. É enfrentar a frustração. Você vê multidões que leram esses livros fazendo aquilo ali? Claro que não. Né? Então existe uma triagem, existe um senso secreto de entendimento que não está ao alcance de qualquer um. Né? E se não fizer isso, se não dominar a ideia oposta, porque todas as ideias trazem o seu contrário manifestado na Terra. Então o mago, por exemplo, ele sabe se alimentar da força oposta, adversa. Ele consegue fazer isso, por isso que ele é um mago. Consegue fazer isso que você está falando, consegue levar sua vontade à determinação absoluta. Ele se torna um homem de vontade absoluta. O senso comum, ele procura estabelecer que o mundo é bom, que existe uma força maior que no fundo é boa. Zelando por você. Zelando por você e que todos nós estamos aqui colecionando o nosso próprio destrambelho. Ou seja, por nós somos os erradinhos que não aprendem, essa coisa toda, nós somos os errados, mas a realidade em si é boa, ela é bonita, ela é bela, é verdadeira. Qualquer olhar um pouco mais atento vai descobrir que não é dessa maneira, e isso é uma maneira muito infantil de se viver e se conviver. Mas aparentemente, essa necessidade de institucionalizar a nossa realidade como sendo efetivamente boa, me parece que é a primeira das coisas pueris que se faz para você não conseguir alcançar algo em magia. Porque a própria noção de você querer alterar a realidade é um reconhecimento tácito de que as coisas não são boas, belas e verdadeiras como aparentemente são. E por trás disso também traz um certo protagonismo do indivíduo, fala assim, não, eu vou colaborar a tentar alterar essa realidade, me desenvolvendo, aprendendo, me iniciando em mistérios, ou seja, eu não sou refém dessa situação patética que está. Esse raciocínio, ele é sofisticado e não é para poucos, a gente tem que reconhecer isso. Dentro da tua jornada, foi assim que você enxergou, foi assim que você caminhou? O que te motivou a você aprender? Bom, desde que eu era muito jovem mesmo, na escola. Na escola, por exemplo, eu tive aulas com professores padres, professoras freiras e tal, e eu percebia que eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles falavam em bondade, mas eram criaturas cruéis, brutais. Eu percebi logo que havia uma diferença muito grande entre o que se diz e o que se faz. E para mim o que importava é o que você faz. Entende? Então assim, o cara que é mago, magos, feiticeiro, ele já nasce com uma marca. Ele já percebe as coisas, ele vai perceber. Ele vai entender coisas que as próprias pessoas não se dão conta. É claro que essas pessoas, elas não se davam conta disso. Eu mesmo, quando eu jogava isso na cara deles, eles ficavam assim meio perplexos, né? Porque ele acreditava que era bom. Eu falei, não, você não é bom. Você não é bom, cara. Você fala que... ao bem, olha lá. Você é tendente ao bem, olha lá. Pois é. Então, assim, eu percebi a grande mascarada. Então, como eu também sou um grande ilusionista, eu fui aprendendo também a não me expor. Tipo assim, eu conheci, logicamente, desde muito cedo a vantagem que eu tenho. A vantagem no poder da palavra, na argumentação. Então, com isso, eu me permiti não ser capturado por eles. Não ser levado para um hospício, coisa do gênero, né? Porque, assim, grande parte do pessoal louco que vai parar em hospício e tal, são pessoas que entraram na metade da coisa, na metade do mistério.
passaram pela dissociação da personalidade da carne, só que enlouqueceram. Não conseguiram coagular o espírito. Né? Tem na magia aquela fórmula conhecida na alquimia da solve e coagula. Né? Então, não, eu escapei disso com mestria. Esse sentimento que você teve, que você comentou com os padres, enfim, com os clérigos aí, a hipocrisia que existe em muitas desses exercícios aí religiosos, eu vejo que o que mais incomoda, no fundo, os colegas da mão esquerda é a hipocrisia. É insuportável. Eu vejo que é insuportável para quem segue esse caminho a hipocrisia humana. Eles aceitam o erro, eles aceitam até a caridade açucarada, como eu gosto de chamar, entende tudo isso daqui como devaneios humanos, como quedas aqui, outra ali. Mas a hipocrisia é uma coisa que incomoda profundamente aquele que está no caminho da mão esquerda, porque ele entende que é a negação do seu desejo, da sua vontade. E querendo, inclusive, que eu acredite nessa falácia que você está colocando. Existe essa questão. Essa questão ela é muito clara. Claro que eu estou dando um exemplo aqui, mas isso se estende para a sociedade como um todo, né? Você encontra isso o tempo todo, no local de trabalho, na escola, enfim. É necessário. Na né? família. A máscara social é necessária. Exatamente. Você tem que saber usar as personas, as máscaras, as personas. Agora, o que tem que estar no domínio é o teu ente secreto. É o teu duplo. Ele tem que estar desperto e entronado. Para você ser um mago. Você se declarar um mago e falar, não, eu realmente sou um mago. Eu realmente sou um bruxo, um feiticeiro, né? Você tem que ter essa condição. Você tem que ter, e a tua palavra não pode contradizer os teus atos. Porque, assim, para o mago a coisa ainda é mais terrível, porque tudo que ele fala é um ato de evocação. Você tem que traduzir. Se você não traduzir, você se estraçalha, você se arrebenta, você é aniquilado, você é chutado fora do caminho como indigno. Né? Não é. É então, muito normal na nossa escola a gente dizer que os magos são expressão do mistério. Sim. Nós somos, no fundo, expressão dos mistérios aos quais em algum momento nos iniciamos e vivemos aqui a simbiose que existe de outras realidades com aqui. É um grande jogo teatral de vários níveis, de vários degraus, onde o mago está vivendo aqui um desses momentos. Então, se ele não for coerente com aquilo ao qual ele se iniciou, ele é um fanfarrão e, em certa medida, se ele se iniciou em mistérios positivos, naturalmente ele acaba sendo escanteado. Se ele se iniciou em mistérios negativos, ele é escanteado de forma mais rápida, realmente jogado. A via do mesquita é mais perigosa porque é muito perigosa, né? Não tem espaço para erro, para falha. Não tem espaço para erro. Porque assim, você tem aquilo que nós chamamos de via seca e via úmida. A via úmida ela é emocional, ela é mais lenta. Sim. E a via seca, não que você seja proibido de externar emoções, mas é rápido também. É naquele momento tal, e aí você pega o teu rumo e vai. Ela é dura, né? Por exemplo, você vai ver exemplos disso. O Bushido, por exemplo, é uma via de mão via seca. Sim. É via seca. O budismo hinayana é via seca, né? Então, a magia vai sempre por essa via, porque você tem que conquistar as emoções, você não pode ficar refém delas. Não tem como. Quando você é senhor delas, você pode experimentá-las, você não é proibido de experimentá-las, mas você é senhor. Ela não vai te consumir, ela não vai te escravizar. É diferente. Pelo contrário, como um bom ator, você pode criar essas emoções, esses estados de espírito e tal, e se livrar deles no momento que você também acha apropriado. Fatiando a sua consciência em um personagem ali. Exatamente. Então não acontece isso. Por exemplo, na magia ritual, você tem entre os aparatos do mago aquele que é chamado de pantáculo, né? Que serve para quê? Ele serve como prevenção, como remissão dos erros e dos pecados do mago. Ou seja, aquilo ali é um escudo que vai permitir ele sobreviver aos seus próprios erros. Até que esses erros estejam balanceados, erro e acerto, seja só acerto. Quando os próprios erros do mago é acerto, pronto, ele transcendeu. Muitos magos utilizam os pantáculos de forma errada.
porque não compreendem isso daí. Zé, a nossa conversa vai longe, você sabe Poxa, disso. É um prazer, hein? E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conversar aqui várias vezes ainda e em outros momentos. Eu acho que o próximo é bruxaria, que eu sei que você é um grande conhecedor disso também. Uhum. Grande Sim. bruxo, e eu tenho muitos amigos e amigas bruxas, ainda que as pessoas tenham uma visão, né? Um tanto quanto equivocada sobre isso. Magia tem um problema de semântica, né, Zé? É um problema de semântica imenso. Então, a gente vai procurar aqui no nosso programa sempre tentar desmistificar um pouquinho isso, tirar a magia do gueto. As definições são arbitrárias, mas quando você é um feiticeiro, você faz a definição ser real. Ela se torna real. Pela autoridade do mago. Pelo menos para dentro do universo que você está. Sim. Zé, prazer enorme estar falando com você. Ari. A gente vai estar aqui mais vezes. Sim, com todo prazer. E tentando fazer o que a gente tentou fazer hoje, desmistificar o que é magia. Sim, exatamente. A gente espera que isso tenha colaborado com você. Quer deixar alguma mensagem final aqui para o pessoal? Uhum. Depois aqui a gente vai deixar os seus contatos, aqui o que tenha depois no descritivo do vídeo aqui no YouTube. Sim. Gente, não esqueça, curte aqui no nosso canal também, que a gente precisa bastante disso. Curte e se inscreva no canal. Quer dar suas palavras finais aí, Sim, Zé? eu faço consultoria nessa área de ocultismo e tal. Quem tiver interesse, o meu WhatsApp é 8416-6800. Também tem o telefone 9... Peraí. Esquenta não, Zé. Depois, a gente vai deixar passa, escrito aqui no descritivo para todo mundo anotar aí com toda tranquilidade, sim, tá sim. bom? De novo, Zé, prazer enorme estar aqui com você. O prazer é meu, Ari. Eu fico muito satisfeito de falar com uma pessoa do teu calibre, a tua envergadura, né? Imagina, esclarecido, né? A gente sabe muito pouco das coisas da vida. E nesse caminhar de pouco saber das coisas da vida, é assim que continua. Essa é a pegada do nosso programa. Espero que tenha trazido para vocês hoje uma perspectiva do que eventualmente pode ser essa tal de magia. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.